Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Por da Ana Nicole. E o episódio de hoje, ele estava salvo, o título, como um outro tema que eu queria falar, mas mesclando com uma coisa que eu tô vivendo agora. Então, basicamente, eu sou uma pessoa resistente à mudança, sou uma pessoa controladora, né? Tô sempre tentando melhorar isso, mas assim... Ai, Nicole, você é controladora em quê? Sabe? Eu não tento controlar meu namorado, não tento controlar minha irmã, as pessoas ao meu redor. Mas eu tento controlar como eu me sinto, como eu ajo, como as coisas vão acontecer. Por muito tempo tentei controlar meus sentimentos, controlar coisas que não são controláveis, né? E tô aprendendo. Acho que tô evoluindo, tô aprendendo que a gente não vai controlar tudo nessa vida. E tá tudo bem. Só que... eu me mudei recentemente, sabe? Eu empacotei tudo. Aí foi muito, eu acho que estranho, ou então interessante esse processo, porque eu terminei de empacotar tudo, fechei todas as caixas, saí pra ir pra faculdade. Quando eu cheguei meio-dia no trabalho, que eu me mudei mais perto do meu trabalho, e no final da tarde, quando eu saí do trabalho, eu já tava num outro lugar. Sabe? Eu já tava dormindo em outro lugar e eu não precisei me preocupar com desempacotamento de nada, porque minha mãe resolveu isso pra mim. E enquanto eu tava aqui, eu pensei, mudanças não só mudanças de físicas, né? Ah, eu vou mudar de casa, mas mudanças do tipo, pintei o cabelo, cortei o cabelo, ou então cortaram o cabelo de uma forma que eu não gostei, ou então cortaram uma forma meu cabelo de outro jeito, erraram a cor. Não vamos pensar em mudanças negativas, vamos pensar em mudanças positivas. Por exemplo, e acabar a amizade com uma pessoa tóxica, mas que você vai sentir falta, não é o que você está sentindo falta momentaneamente. Ou então, se formar, né? São esse tipo de mudanças positivas e importantes que acontecem na nossa vida para que outras coisas venham a acontecer. E eu tava pensando sobre isso porque antes a gente morava num prédio com um elevador, agora a gente tem que subir escada. E são bastantes escadas. E eu cheguei, tava subindo esses dias e eu pensei, cara, por que ter tanto medo de mudança se não é tão apavorante assim, sabe? Eu acho que conforme eu vou amadurecendo, eu vou entendendo que as mudanças são importantes. Que é importante que eu mude, é importante que eu me refaça, sabe? Assim como quando a gente queima a pele, a gente troca de pele, ou os répteis trocam de pele, é importante que a gente se renove, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu tenho repensado muita coisa na minha vida. Eu tenho repensado amizades, situações hierárquicas, pessoas, lugares, comportamentos, tudo, sabe? Algumas mudanças demorarão mais tempo, porque demandam mais tempo e recursos financeiros, mas algumas coisas só dependem que eu comece. E a mudança, eu acho que talvez isso seja uma coisa mais complicada e o que trave a gente, porque mudar significa dar um pontapé inicial. Seja alguma coisa pensada e planejada, ou seja alguma coisa completamente aleatória e que aconteceu, mas é necessário essa mudança, essa virada de chave, esse primeiro passo, sabe? Assim como talvez o seu pontapé inicial seja aprender a se virar sem uma pessoa que fazia as coisas pra você, ou então começar uma faculdade nova, ou então um novo relacionamento, sair de um relacionamento. Várias coisas demandam nossa atenção, um esforço inicial, sabe? E eu acho que, como ascendente em Marte em Áries e capricorniana, eu tenho muita facilidade, até a Lua em Libra, eu tenho muita facilidade em começar coisas. Nem sempre terminá-las, né? Nem sempre continuá-las e tal. Mas eu tenho muita facilidade em começar as coisas. Pra mim, tá tudo bem. E ainda mais que eu entendi que eu tenho que testar coisas novas pra me entender. Porque... inclusive, isso foi um tópico. Eu me senti muito perdida por um tempo.
Eu tava muito borocochô, muito pra baixo. E eu não sabia mais aonde eu estava, quem eu era, como ser eu. E eu fiz uma lista das coisas que eu gostava até então. E foi muito interessante, porque seria como se eu tivesse escrevido. Eu, no caso, eu escrevi, né? Os pilares, o que formam a minha personalidade. E eu coloquei tanto coisas da época que eu era dole, da época que eu era criança, tanto coisas recentes. Porque eu sou um fragmento de tudo isso, sabe? E eu mudei muito. Se uma pessoa que não tá próxima a mim, que não tem tanta intimidade comigo, me vê agora e da última vez que me viu, sei lá, há mais de... Antes da pandemia, vamos dizer assim, né? Talvez não me reconheça, talvez fisicamente, mas não emocionalmente, não mentalmente. Às vezes nem talvez fisicamente. Não que fisicamente eu tenha mudado muito, mas algumas coisas sempre alteram. E eu acho que é muito, muito importante o processo da mudança. Eu tenho valorizado mais a mudança de uns anos, né, nem de uns anos, de um tempo pra cá, porque toda vez que a gente muda, a gente tenta sempre mudar pra melhor, né? Mudar a nossa, não mudar a nossa personalidade, mas construir novos momentos, sei lá, soft skills, né, que a galera fala muito, nossas habilidades interpessoais. A gente sempre tenta melhorar a gente, né? Mudar para melhor. Às vezes acaba acontecendo que a gente talvez mude para pior, sabe? Mudou de emprego e aí achou que é tudo maravilhoso e aí o trabalho é um inferno, o ambiente de trabalho é caótico, você não se identifica com aquele lugar. Nem sempre as mudanças serão positivas. E eu acho que é uma coisa talvez que eu não tinha pensado até então. Pensei agora, literalmente agora. Então, talvez ter isso em mente que nem toda mudança vai ser positiva. Só que as mudanças podem sim ser muito benéficas, sabe? Eu sou um pouco contra a teoria de que você só tem que se fuder pra aprender. Eu acho que isso é romantizar um pouco o sofrimento, né? Porque, eu tô sofrendo aqui, mas tem um propósito. Não, cara. Não vai ficar sofrendo o resto da vida, né? Tudo bem dar uma sofridinha um pouquinho, coração quebrado, um trabalho que deu um pouquinho errado, uma coisa assim. Mas agora, o resto da vida, isso não, sabe? Você passou a vida inteira se fudendo, morreu, e o que você aprendeu? Nada, sabe? Só se fudeu, não teve uma vida boa, uma vida tranquila pra aproveitar, sabe? Mas eu sei que às vezes, essas mudanças que, tipo, tem uma mudança ruim, talvez isso te prepare para uma mudança boa, sendo bem otimista de verdade. Talvez essa mudança ruim agora, no futuro, te sirva como aprendizado. Claro, podemos falar de um lugar de privilégios, de um lugar para poucas pessoas, mas mesmo assim, porque não adianta, é romantizar o sofrimento, vai ficar se fudendo o resto da vida? Não dá pra ficar se fudendo o resto da vida, né? Sempre tentar a gente mudar para melhor. Eu ouvi uma vez no Paradar Numas Coisas um termo que não era zona de conforto. Era zona de acomodação, eu acho, se eu não me engano. Tomara que eu não esteja errada, mas é que vai fazer sentido. Que a gente sempre fala muito de zona de conforto. Só que às vezes você está num relacionamento tóxico e você não sai dele, não porque ele é uma zona confortável, mas porque você está acomodada. Porque o primeiro pontapé para botar um fim nisso te demanda um esforço que talvez você não tenha, uma percepção de que talvez você não tenha. Ou mesmo você não vai sair dali por questões financeiras, questões emocionais. Isso não só nesse relacionamento tóxico que é o exemplo, mas tipo no geral. Talvez você não saia dali porque você precisa estar ali por mais um tempo para conseguir o que quer que ele esteja te proporcionando, sabe? Só que aí se nada tá te proporcionando, realmente ficar ali é uma grande burrice, né? Mas às vezes até um status social, né? Estar ali às vezes é isso, e às vezes isso vale muito mais que as outras coisas, né? Dependendo como você é e como é seu ciclo social. Mas enfim, e conforme eu fui percebendo, eu pensei, cara,
Por que eu tenho tanto medo de mudar? E aí eu entrei na questão porque eu não consigo controlar, sabe? Mas eu fiquei muito surpresa, agora um pouco sobre a minha experiência mudando de casa. Eu fiquei muito surpresa sobre como foi esse processo, né? A minha internet do outro apartamento tava no nome da minha mãe. E aí, pra cancelar a internet, ela achou que eu tinha feito o processo e eu achei que ela tava negociando. Né? E aí, bem no fim, ela teve que resolver isso. Aí deu problemas de tipo, fomos ligar a máquina de lavar, nesse apartamento não vinha água suficiente. A pia tava vazando, sabe? O nosso gás tem que ser feito um furo para ser colocado lá de fora. E quando a gente para ver isso, eu podia, no primeiro incômodo, ter sentado e falado: ai, tá dando tudo errado, por quê? Por quê? Não, sabe? Tanto que, uma situação, eu negociei para vir instalar a internet, né? Vieram instalar a internet nesse apartamento, a gente se mudou na quarta, eles instalaram a internet na quinta. Sexta-feira de manhã eu acordei e não tinha internet. Sério. E aí eu podia ter feito um berreiro e tal, mas eu mandei mensagem e falei: por favor. Aí os caras chegaram aqui, nossa, mas nesse momento eu quase dei um soco na cara deles. Eles chegaram aqui e falaram: ah, então, é que a fonte queimou. A gente viu que ontem tinha piscado a luz, mas a gente achou que não era nada. E eu já, se eles não estivessem sozinha, eles dois, não sabia, né, a força deles e tal. Nossa, minha vontade era quebrar os dois ali na hora, sabe? E eles tinham mais ou menos, pela cara deles, assim, um jeitinho, eles deviam ter mais ou menos, assim, a minha idade, um pouquinho mais velhos só. Então tá permitido eu dizer isso. Mas eu fiquei, tipo, indignadíssima. Falei: como é possível? Mas daí depois eu comecei a rir e falei: você acredita? Não, parece palhaçada. Mas eu fui levando de boa, sabe? Eu acho que tem coisas que não me estressam mais. E talvez isso seja uma grande mudança, sabe? Existem coisas ainda que me estressam e que talvez me gerem um desconforto. Mas existem coisas que não. E eu tô bem feliz de coisas que talvez antes me causariam tsunamis. Hoje mal fazem uma ondinha, sabe? Um dia só pra dar aquele no mar. Acho que nem isso. E eu acho que seria isso, gente. Se vocês têm medo de mudar, me contem aqui. Se tiverem tiveram uma mudança caótica, me contem aqui também, quero saber. Pra gente compartilhar histórias de mudanças caóticas. Mas eu acredito que mudar é necessário, mas nem sempre vai ser positivo, né? Às vezes vai ser realmente muito complicado. Às vezes vai trazer problemas, de verdade. Às vezes a gente só vai querer um acalento e no final das contas a gente vai se fuder, né? Nem sempre a vida vai ser um mar de rosas. E eu nem sei se eu acho um mar de rosas uma coisa muito boa, sabe? Mas nem sempre vai ser tudo calminho. Às vezes vai ser bem caótico. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Se cuidem e comentem aqui.